Literatura de cordel, imagens do sertão aqui, João Carlos Espíndola, com mais uma gravação de romance, de literatura de cordel para você. E dessa vez, meu amigo, minha amiga, hoje, no Dia das Mães, né? Para as quais eu mando aqui o meu respeitoso abraço, a minha respeitosa admiração a todas as mamães do nosso canal do Brasil e do mundo. Que Deus abençoe a cada uma. Hoje, no dia 8 de maio de 2022, nós estamos gravando aqui ao vivo, o romance do Manuel Pereira Sobrinho, O Calvário de Mamãe. Mas lembrando que nós estamos ao vivo hoje, no dia 8 de maio de 2022. Se amanhã ou depois você ouvir esse cordel aqui editado, porque nós vamos editar esse cordel, saiba que não é uma repetição da live, é porque o cordel será editado e postado aqui de forma separada no nosso canal Imagens do Sertão. O autor é o Manuel Pereira Sobrinho. O romance de cordel, né, o livreto de cordel, a história de cordel é O Calvário de uma Mãe. Grande Deus, mandai-me um anjo, dizei que me acompanhe na criação desse drama que o mundo não estranhe. Ajudai-me a versejar o calvário de uma mãe. A nossa vida na terra tem cenas interessantes, umas boas, outras más, umas perto, outras distantes. Algumas traz-nos desgraças, outras nos faz triunfantes. No sertão do Ceará, houve um cidadão honrado, por o nome de Desidério, homem muito bem casado, com dona Adalgisa Mendes, a prenda do seu agrado. No distrito de São Brás, na fazenda Diamante, morava o dito senhor, com sua esposa galante, e no modo de viver era muito interessante. Protegia os desvalidos lá daquela redondeza, a esposa dava esmolas na maior delicadeza, ambos eram conhecidos ali por pais da pobreza. Porém, a tirana morte um dia veio e levou a sua esposa querida, ele sozinho ficou, já porque sequer um filho para ele ela não deixou. Aconteceu que ali tinha uma jovem bonita, filha de um morador por o nome de Sulamita, muito orgulhosa e pedante de natureza maldita. Porém, por ser muito bela, o coronel se engraçou dela e lhe pediu a mão, ela de gosto aceitou, não por ter amor a ele, porém fingida casou. Naquelas proximidades havia um rapaz solteiro, contando os seus 20 anos, honrado, reto e linheiro. O coronel o convidou para ser o seu vaqueiro. Jorge Dutra era o seu nome, órfão de pai, e vivia em companhia da mãe, e como lhe obedecia, foi e combinou com ela, se o emprego lhe servia. Porém, dona Magnólia, depois de um tanto pensar, disse: vá, querido filho, você precisa ganhar dinheiro que dê para mim e para você se casar. Suma ontem esteve aqui dizendo que está vexada para se casar com você, está pronta e arrumada, e eu gosto muito dela e quero vê-la casada. Está bem, querida mãe, Jorge Dutra adiantou, como a fazenda era perto, em seu cavalo montou, e ao senhor Desidério com calma se apresentou. Ele deu-lhe as instruções, Jorge era bem letrado, passou a gerenciar plantação, fazenda e gado, até negócios de bancos a ele era confiado. Quando Sulamita o viu, teve uma emoção que disse dentro de si: que homem lindo do cão, e jurou consigo mesma de lhe dar o coração. Perdeu a calma de tudo, mas não podia dizer, estava sempre lhe olhando, porém sem ele saber que podia o coronel do emprego o suspender. Brincava muito com ele, mas ele pouco ligava, tinha muitos empregados, porém nenhum censurava. Entre Jorge e Sulamita, namoro não se maldava. Certo dia o coronel quis fazer uma surpresa a um compadre e amigo que morava em Fortaleza, sem pensar que Sulamita fosse de tanta baixeza.
Chamou Jorge e disse a ele: eu preciso viajar para a capital Fortaleza, lhe chamei para entregar a você com confiança todos os bens do meu lar. E quero lhe avisar que vou lhe dar um aumento, já porque na minha volta se faz o arrumamento para você se casar como qualquer opulento. Jorge disse: meu patrão, pode ir bem descansado, que tomo conta de tudo, pode ficar sem cuidado, e de dona Sulamita farei qualquer um mandado. Logo no dia seguinte, o coronel viajou às 6 horas da manhã, e Sulamita ficou no parapeito da casa com seu lencinho acenou. Nessa hora o sol surgia das árvores por entre galhos, afugentando os sombrios dos gigantescos carvalhos, sugando com sua luz as últimas gotas de orvalhos. Era no mês de abril, todo o campo verdejante, os passarinhos cantavam na fazenda diamante, o sol mandava seus raios com sua luz ofegante. Sobre os pináculos vizinhos a branca neve pousava, o gavião no espaço contente se peneirava, no campo as flores sorriam, a andorinha chilreava. Sulamita com seu robe feito de cetim brocado, a barra de renda pura contendo o céu estrelado, sandálias bem bordadinhas, o caminho do pecado. No instante Jorge Dutra da casa grande chegava, ela desceu ao terraço que na frente se achava, disse: benzinho, esta quadra eu há tempos esperava. Você sabe que eu sou uma senhora casada, esposa do seu patrão, mas estou apaixonada por você, querido Jorge, não me faça recusada. Posso jurar que lhe tenho verdadeira adoração, porque nunca vi um homem com a sua perfeição, e lhe dou com muito gosto alma, vida e coração. Jorge olhou ela e disse, depois de uma gargalhada: Deus me livre de amar uma senhora casada, mas eu sei que a senhora está com caçoada. Ela disse: meu Jorginho, desde quando lhe avistei, que fiquei apaixonada e nunca lhe declarei, porém a hora é chegada, de você me apaixonei. E espero que você ame a sua Sulamita, que está no seu domínio, jurando sem fazer fita, e neste mundo só vale dinheiro e mulher bonita. Jorge lhe disse: meu bem, tome melhor compostura, e veja que és casada, vive num lar de doçura, e mais tarde nossa vida pode dar em amargura. Eu sou um rapaz solteiro e estimo a minha amada, também respeito o patrão, não vou cair em cilada de uma mulher corrupta que o resultado é nada. Não pense que a formosura a mim faz a sedução, porque amo a Deus no céu, igualmente ao patrão, e a minha bela noiva já dei o meu coração. Disse Sulamita: Jorge, não me fale em tal cadela, você tem que amar a mim, como o padre ama a capela, e se recusarem eu juro que não casarás com ela. Patroa, não diga isso, Jorge assim lhe respondeu, suma para mim é santa, está dentro do peito meu, tome juízo, senhora, e ame o esposo seu. Não procure ser devassa, respeite seu bom marido, que para todos os efeitos ele é homem merecido. Não quero ser falso a ele, porque não sou enxerido. Se vim para sua casa foi com o fim de ganhar o dinheiro honestamente para consuma me casar. Tenho respeito à senhora, não quero me enrascar. Sulamita previu logo que dele nada arranjava, retirou-se para o quarto, que sua face abrasava, e foi fazer outro plano para ver se vistoriava. Assim que chegou ao quarto, por dentro a porta fechou, se despiu de toda a veste, na coberta se amparou, abriu a porta bem calma e a Jorge lá chamou. Jorge, que era empregado, tinha que lhe obedecer, ia chegando na sala, entrou para atender. Ela estava atrás da porta, ele não pôde lhe ver. Ele foi saber se ela de paixão estava morta, quando passou a soleira, ligeiro fechou-se a porta. Ela despida lhe disse: diga que não me conforta. Eu quero ver se você ainda pode resistir, só se você não for homem para comigo competir em relações amorosas e gozar o seu porvir.
Olhe para mim, querido, que sou belo e de afeição, olhe só este meu corpo, se não lhe dá a sensação. E disse abraçando ele, aceite o meu coração. Eu sei bem que sou casada, porém possuo dinheiro para lhe fazer feliz. Você é moço solteiro, pode gozar sua vida comigo no estrangeiro. Olhe, dona Sulamita, disse ele a lhe olhar, não queira me convencer para manchar o seu lar, que eu nunca farei isso e nunca hei de lhe amar. Abra a porta, por favor, deixe de tanta ilusão, vá pensar de outra forma, não queira devassidão, respeite seu bom marido e a sagrada união. Ela disse, miserável, não queira me humilhar, o que já disse está dito, você não quer me amar, consuma, você não casa, pode se desenganar. E deu um grito de alarme, pedindo socorro urgente, caiu em cima da cama, chorando e rangindo o dente, enrolou-se na coberta, nessa hora chegou gente. Jorge tinha aberto a porta e ia se retirar, quando chegou muita gente, ele ainda quis falar. Sulamita disse, Jorge, agora quis me forçar. Entrou aqui no meu quarto, eu estava até dormindo, porém numa elevação, as pisadas fui ouvindo. Despertei, avistei ele, perto do leito, sorrindo. Eu perguntei o que havia, e ele com sedução veio dizer que me amava, tomou a aproximação e quis deitar-se comigo, mas eu dei um empurrão. Fiz ver a ele que eu era uma senhora casada, respeitava meu marido, se às vezes por caçoada, brincava era com respeito e queria ser respeitada. E ele com tudo isso que a vocês expliquei, saltou em cima de mim, porém eu me desviei, e para me livrar dele, saltei da cama e gritei. Jorge não se defendeu porque não adiantava, estava no quarto dela e ninguém acreditava que foi ela que o chamou e era ela quem o brigava. O povo que acudiu ficou todo atordoado porque Jorge na fazenda tinha fé e era honrado, e em respeito às mulheres ninguém formava a seu lado. Mas de súbito Sulamita, ainda na esperança de convencer Jorge Dutra, teve a maldita lembrança de pedir conveniência e dispensar a vingança. E disse ao povo presente, quero que guarde o segredo, sobre este desacato não tem que surgir enredo, porque do meu bom esposo neste assunto eu tenho medo. E como não houve nada, eu repeli a ação, não precisa desidério, disto tem informação, para Jorge não sofrer uma dura punição. Ele ouvindo aquilo tudo, mas sem poder dizer nada, retirou-se envergonhado da frente da desalmada e resolveu visitar a sua noiva estimada. Seu cavalo passarinho já estava bem selado, Jorge montou-se e saiu, em passo um tanto apressado, porém devido o abalo ficou meio adoentado. Quando Sulamita soube, da cama se levantou, sentou-se na sua banca, uma cartinha normou, e pelo negro Juquinha pra noiva dele mandou. A carta dizia assim, Suma, amiguinha querida, há tempos que não lhe vejo por uma razão devida, casei-me viva ocupada e nunca mais fiz saída. Porém desejo a você saúde e felicidade, com muitos anos de vida, de muito boa vontade, e como amiga lhe conto uma grande novidade. Jorge Dutra na fazenda tem sido muito direito, meu esposo dá a ele o mais sincero conceito, mas hoje pela manhã faltou-me com respeito. Eu estava no meu quarto, a porta apenas cerrada, dormindo pela manhã, sonhando quase acordada, quando ouvi alguém entrar, despertei sobressaltada. Meu marido há pouca hora de casa havia saído, sabia perfeitamente que não era o meu marido. Fiquei triste quando vi que era o seu tal querido. Disse a mim que não amava, você minha amiga amada, e quis até me forçar dentro da minha morada, no meu quarto de dormida, por dentro a porta trancada. Eu repeli a ação, ele não quis se importar, partiu e pegou-me à força, eu me vali em gritar, pois estava vendo a hora seu noivo me desgraçar. Porém o povo acudiu-me, eu estava muito aflita, ele saiu com vergonha dessa fama esquisita, porém eu pedi segredo para não fazer-lhe a desdita.
Como amiga lhe aviso, porque me vejo obrigada, porém segredo lhe peço e você não diga nada. Abraços de Sulamita, sua amiga e criada. Com pressa fechou a carta, chamou Juquinha e mandou levar a carta para Suma. Ele logo viajou no cavalo Estrela Azul que na viagem voou. O pobre Jorge inocente que havia viajado para casa da sua noiva saíra mesmo apressado. Parece que nesse dia estava um pouco pesado. Deu-lhe uma dor na barriga, do cavalo se apeou, entrando numa marcega, ali mesmo se abrigou, e o portador da carta veloz por ele passou. Chegou na casa de Suma, entregou a carta urgente, ela ficou lendo a carta, ele voltou de repente, passou por Jorge em caminho, deu-lhe o bom dia somente. Jorge lhe cumprimentou e passou desconfiado, sentindo na sua alma o que havia passado. Chegou na casa da noiva pensando em ser consolado. Suma estava no salão, numa mesa ocupada, com a dita carta na mão, lendo muito angustiada. Ele saltou do cavalo com sua feição mudada. Bom dia, noiva querida, disse ele à sua amada. Estava ela de costas em uma banca sentada, e de banda olhou para ele com a cara enfarruscada. E disse: bom dia, Jorge, mas pode se retirar. Não quero vê-lo na vista, não procure se explicar, que não quero nem ouvi-lo, é favor não me falar. Querido, que aqui há? Perguntou a sua amada, ela lhe disse: não sei, ainda não soube nada, receba a sua aliança e siga a sua jornada. Fui sua noiva até hoje, pensando você ser sério, porém hoje estou sabendo que você não tem critério. Foi seduzir a esposa do coronel Desidério. Querida, escute a história, disse Jorge, eu vou falar. Disse Suma, se retire, não venha me amolar. E balançou a cabeça, tratou de se retirar. Venha cá, querida Suma, disse ele aperreado. Ela lhe bateu a porta, ele se viu obrigado a retirar-se para casa com o peito traspassado. Chegou em casa tristonho, sua mãe lhe perguntou o que era que havia, ele com calma contou. Da ação de Sulamita, a velha se admirou. Pôs o almoço na mesa, o pobre filho almoçou, depois voltou para a fazenda e só à noite voltou para casa de sua mãe e assim continuou. 8 dias se passaram nesse profundo mistério, Jorge triste como o sino, ao som do bronze funéreo, quando em uma bela tarde chega o senhor Desidério. Nós estamos ao vivo, direto do canal Imagens do Sertão, Literatura de Cordel. A Nice Cunha entrou na live, eu quero mandar um grande abraço para minha amiga Nice Cunha, assim como a sua neta Valentina. Vai aí um grande abraço, Nice Cunha, Valentina, direto de Lisboa, AGP Refrigeração. Um grande abraço, AGP Refrigeração. Nós estamos ao vivo aqui, direto do canal Imagens do Sertão. Se você ainda não deu o seu like, deixa aí o seu like para ajudar o canal Imagens do Sertão. Assim que ele chegou, abraçou o Jorge contente, ele abraçou também, mas um pouco diferente, e entrou para o escritório com o coronel na frente. Quando o coronel sentou-se, Jorge lhe falou assim: perdão, patrão estimado, não tenha raiva de mim, procure um substituto que estou um pouco ruim. Desde que o senhor saiu, que eu ando adoentado e tenho que ir ao Crato para lá ser medicado, o senhor não leve a mal, eu quero ser dispensado. O coronel disse: Jorge, você pode se tratar, leve 10 contos de réis, se você vê que não dá, peça ou mande buscar mais, mas não vou lhe dispensar. Tenho você como um filho honrado, reto e zeloso, quero vê-lo logo mais, casado com bom repouso, e se você não se casar, eu ficarei desgostoso. Nesses 3 ou 4 dias eu irei lhe visitar, e assim que ficar bom, eu quero vê-lo casar com a jovem que estima
e comigo vir morar. Se você não fizer isto, eu morrerei de desgosto, lhe dando o dinheiro, disse, Deus siga no seu encosto. Quando foi dizendo isto, desceram lágrimas no rosto. Sulamita, desalmada, nisso foi saindo fora, viu Jorge se despedindo, aproximou-se na hora e foi perguntando a ele, parece que vai embora? Respondeu ele, senhora, ando um pouco adoentado, não posso mais trabalhar, pedi para ser dispensado. O coronel não queria, porém me vejo obrigado. Aquela mulher cretina pela paixão dominada e esquecendo os deveres de uma dona casada, saiu e foi esperá-lo numa curva da estrada. Quando Jorge ia passando, ela se aproximou e disse, querido Jorge, você me abandonou, a minha última esperança você saindo acabou. Qual a razão de você me desprezar tanto assim? Que defeito físico tenho para você me achar ruim? Abrande este coração, meu amor, goste de mim. Ele fitou-a e lhe disse, deixe de ser descarada, coloque-se em seu lugar e veja que é casada. Não confie em formosura, que tipo não vale nada. Eu sou um rapaz solteiro, porém sou temente a Deus, respeito os dogmas sagrados com todos os decretos seus. Não queira me atrapalhar, saia do meio e adeus. Foi dando rédea ao cavalo, ela de ódio tremeu, deu um pulo em Jorge Dutra, retirou o punhal seu, que estava na cintura, e para casa correu. Ele ainda quis voltar para lhe pedir o punhal, porém depois refletiu que não lhe fazia mal e tinha pouco valor aquela arma fatal. Muito embora que na lâmina tinha as iniciais Jorge D gravada nelas, mas JD gravada nelas, mas ele não voltou mais, foi embora para casa pensando na santa paz. Lá a mãe pôs o jantar e com o filho jantou, ele então ao terminar, no quarto se agasalhou, porém explicou a ela tudo quanto se passou. Ela lhe disse, meu filho, é melhor irmos embora, depois dessa cena triste pode o caso sair fora, e se o coronel souber, nos virá grande piora. Ele disse, eu vou pensar e amanhã logo cedo teremos que decidir, já porque um falso enredo faz a desgraça das almas, e é disso que eu tenho medo. E disse, bênção mamãe, Deus te abençoe, disse ela, fechou a porta do quarto, depois apagou a vela, foi arrumar a cozinha e dormir no quarto dela. Fica aí a mãe do moço no seu quarto agasalhada, o pobre Jorge dormindo, e tratamos da malvada, que ficara com um punhal na curva daquela estrada. Sulamita ao ter em posse a arma que usurpou da cintura do rapaz, correu e quando chegou, em casa pegou a arma e em sua alcova guardou. A tarde estava nublada como um denso nevoeiro, dando sinal que talvez caísse grande aguaceiro, antes de fechar a noite, alagando o tabuleiro. O coronel ceou cedo e depois se agasalhou, adormeceu logo mais e Sulamita ficou, pensando numa vingança porque Jorge lhe humilhou. Fazia mais de 1000 planos no seu senso corrompido, como poderia Jorge dela tornar-se querido. Disse entrando para o quarto, eu vou matar meu marido. Nesse momento uma chuva aos poucos começava, daí a poucos minutos toda a terra se banhava, com as lágrimas frias das nuvens, forte trovão ribumbava. Aquela mulher malvada com o quarto à meia luz, o pobre esposo dormindo, o espírito com Jesus, ela pegou o punhal e disse, este me seduz. Aproximou-se do leito, com o punhal na mão, foi descobrindo o esposo com a maior precaução, mandou-lhe o punhal no peito que varou-lhe o coração. De súbito apagou a luz, uma janela quebrou, jogou o punhal na chuva e para a cama voltou, vendo já morto o esposo, por esta forma chamou. Socorro por caridade, que aqui tem um bandido, me forçando no meu quarto e já matou o meu marido. Chorando como uma louca, fez um terrível alarido.
Então todos os colonos da fazenda se agitaram e correram para o quarto, ali no mesmo encontraram Sulamita na alcova, aflitos lhe perguntaram: patroa, o que foi que houve? E Sulamita falou: eu estava aqui dormindo quando um sujeito chegou, no meio de toda a chuva e pela janela entrou. Acordada já fui vendo um vulto se apresentar e de raiva vi meu esposo acordar. Depois começou a luta, eu me vali de gritar. O vulto nesse momento uma janela quebrou, saltou do lado de fora e de lá se retirou. E eu não sei o destino que o dito vulto tomou. Os empregados correram para a frente principal do casarão da fazenda e no oitão lateral, em frente do quarto dela foi encontrado o punhal. Com JD Jorge Dutra, todo mundo confirmou que fora ele o assassino e Sulamita apoiou, dizendo ele ter feito porque ela o recusou. Havia inventado um truque de doente abatido, pensando em ser descoberto, se fez logo despedido, e para vingar a desfeita, veio matar meu marido. Enquanto ela assim dizia, fazia uma exclamação, abraçada com o esposo, morto pela sua mão, porém quem ouvisse ela não pensava em traição. Então na manhã seguinte, a polícia avisou por um criado da casa de Jorge, a casa ensinou, a polícia a toda pressa para a casa dele marchou. Porém não encontrou ele, já devido ter saído, porque de manhã cedinho um vizinho havia ouvido a morte do coronel e que Jorge era o bandido. Então Dona Magnólia, tendo esta informação, obrigou o filho a ir para a casa do seu irmão, na cidade pontual, para não cair na prisão. Porém saiu ao contrário, quando a polícia surgiu, prendeu ela em lugar dele, de cordas toda inquiriu, bateu na pobre velhinha, mas ela não descobriu. A levaram para a prisão, no mais tristonho penar, apanhando até no rosto, mas ela não quis contar as ordens que dera ao filho para da prisão o livrar. Porém, quando Jorge Dutra soube da situação que sua mãe se achava, sentiu no seu coração a ver-se ausentado dela, foi se entregar à prisão. Ao chegar ela foi solta, ele foi trancafiado por o delegado e juiz, ele foi interrogado. A resposta dele era: eu em nada sou culpado. 6 meses foram passados naquele antro de horrores, por dia comia um pão, o corpo passado em dores, quando chega uma missiva, toda em palavras de amores. A carta dizia assim: Jorge, estou arrependida de ter lhe feito sofrer, porém não foi por fingida, é porque pretendo lhe dar meu coração, a alma e a vida. A criminosa sou eu, porém lhe peço perdão, ele tiro da cadeia com uma só condição, de quando você sair, aceitar meu coração. Sem mais, aceite um abraço com um beijinho de amor, peço que mande resposta pelo mesmo portador, sou a sua apaixonada que está a morrer de amor. Jorge, quando leu a carta, guardou-a, não disse nada, assinada pelo S, viu que era da malvada, porém sem o nome todo não podia ser julgada. Logo no dia seguinte, Jorge ia ser julgado, a cidade estava em ânsia para vê-lo condenado, só a mãe dele sabia que ele não era o culpado. Porém, com uma mão divina, a tudo pode chegar, fazer o que bem entende, sem ter quem possa empatar. Defende na hora certa, também pode castigar. Nessa noite, Sulamita achava-se agasalhada, com um quarto à meia luz, no cobertor enrolada, quando na sala de copa ouviu enorme pancada. Alterou a luz um pouco e na cama se sentou, bem perto da sua cama, um vulto se apresentou, fitando os 2 olhos nela, por esta forma falou: sou dinânimo do divino e Deus manda te avisar que te entregues à prisão para poderes pagar a inocência de Jorge que o mal não quis praticar. Destruíste o santo amor de quem de sempre te amava,
ambicionando a outro que a ti sempre odiava, por ser honesto e capaz, que até nunca se chegava. As lágrimas de uma mãe chamam a Deus lá na mansão, pedindo a santa justiça, vendo o filho na prisão, sem ele nada dever, sofrendo por tua mão. O esposo que te deu na terra a felicidade, mataste ele dormindo com a tua falsidade, amando a quem te odiava pela tua vaidade. Portanto, mulher perjura, não tentes mais encobrir o crime que praticaste e pode cuidar de ir. Tira Jorge da prisão para a justiça se cumprir. Aí desapareceu, dando um profundo gemido, ela aí teve a certeza que era a alma do marido. Deu um grito de alarme com um fantástico acontecido. Os criados acudiram, mas ela nada contou. No outro dia cedinho, um bom cavalo selou. Na bolsa pôs um revólver, para a cidade viajou. Às 2 horas da tarde, Jorge entrou para ser julgado. Na banca estava o punhal, o promotor encostado. Por mais de 3.000 pessoas o prédio estava ocupado. E Sulamita sentada, ouvindo a acusação, quando o juiz decretou 30 anos de prisão, sem apelo para Jorge, já por achar de razão. Sulamita levantou-se, pálida e desfigurada, pondo a mão direita alta, disse quase que forçada: senhoras, senhores, soltem este homem, pois ele não deve nada. Eu que matei meu marido devido à grande paixão que por uma força oculta criei a este cristão, porém de maneira alguma ele me dava atenção. Procurei todo o possível para ele me amar, como estava dominada, me obriguei a matar. O esposo e culpa a Jorge, ele pode até provar. Mandei uma carta a ele, Jorge ali apresentou a dita carta ao juiz, que depois que a recitou, ali do povo presente teve gente que chorou. Sulamita, com remorso do que fez com o marido, deu um tiro na cabeça, vendo o sumo sucedido, correu aos pés de Jorge, dizendo perdão, querido. Magnólia, vendo o filho ali com a liberdade, nessa hora abraçou ele, osculou com vontade e levou para casa, lei só a da divindade. Porém Jorge disse à noiva: esposo seu não serei, recorra o corpo da morta e perante a santa lei, ainda você sendo ouro, rainha, joia ou tesouro, amar jamais lhe amarei. Literatura de cordel, Imagens do Sertão. Fica aqui na noite de hoje essa homenagem a todas as mães do Brasil.